Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre o meu relato de parto, o que realmente aconteceu no pré, no pós e até mesmo no dia lá, né, do parto em si. Oi pessoal, tudo bem? Se você tem interesse em saber sobre os problemas que eu tive, sobre os milagres que aconteceram comigo, se liga nesse vídeo. Demorou um pouquinho pra eu vir aqui falar com vocês, porque foi realmente uma história muito intensa pra mim. Foi difícil eu voltar à memória de tudo que eu vivi e hoje eu tô disposta a falar com vocês sobre isso, a contar pra vocês sobre todos os pontos, sem cortes. Primeiro eu vou começar a falar sobre a principal pergunta, né, que eu recebo quanto à via de parto. A minha via de parto foi cesárea, desde o início, né, da minha gestação. Como todo mundo sabe, foi uma gestação gemelar. A minha médica já deixou bem claro pra mim que a via de parto melhor a ser escolhida seria a cesárea. Eu também não tinha vontade de ter outra escolha, né? Eu até falei pra ela, eu falei, mesmo que fosse um só, a minha escolha sempre seria cesárea, porque eu sempre tive muito medo do parto normal. Por conta das dores, eu sou muito sensível e tudo mais. Então, desde o início da minha gestação, né, em conversa com a minha obstetra, eu escolhi a cesárea. Mas também não foi por uma escolha só minha, né? Ao decorrer da minha gestação, ela foi me posicionando que só poderia acontecer o parto normal se os bebês estivessem posicionados numa condição exata. Se um dos bebês estivessem sentados, não daria para tentar parto normal. Só seria possível parto normal se acaso o maior bebê estivesse encaixado, né, com a cabecinha para baixo. E no meu caso não foi isso, né? Não aconteceu dessa forma, né? Então mesmo que se eu quisesse um parto normal, não seria possível, porque na minha condição, uma bebê estava sentada e a outra bebê estava de cabeça para baixo. Toda a trajetória, minha gestação, ela foi um pouco agitada, assim. Quem me acompanhou sabe, né, sobre tudo que aconteceu. Fiquei muito mal no início da gestação, no primeiro trimestre, com enjoo, ânsia e tudo mais. Então, foi bem difícil pra mim o primeiro trimestre. A justificativa disso é por conta de ser uma gestação gemelar, é tudo em dobro, né? Não é só os bebês que são em dobro, mas também os sintomas da gestação, né? O pico do hormônio, né, é em dobro. Então, a mulher, ela sente um pouco mais, né? O corpo para aceitar essa gestação. Os sintomas vão ser mais intensos também. Comigo foi exatamente isso. No primeiro trimestre foi bem difícil. No segundo trimestre foi um pouco mais tranquilo. Foi o trimestre que eu mais aproveitei, assim, da gestação. Conseguia sair, eu conseguia fazer as coisas que eu queria. Mas no terceiro, essa dificuldade ela se tornou um pouco mais intensa. Eu comecei a ter muitas contrações. Tudo isso por conta de ser uma gestação gemelar. Precisei afastar do meu trabalho antes do tempo, exatamente com 30 semanas. Eu tive que ser afastada, a minha médica me afastou por conta de risco de parto prematuro. Então eu fiquei em casa, foi muito difícil pra mim ficar em casa, porque eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa. Querer fazer as coisas, eu não podia fazer absolutamente nada. Eu só ficava deitada aqui nessa cama, é por isso que eu tô gravando um relato aqui, que foi o ambiente que eu mais fiquei durante, né, essas últimas semanas da gestação. E nossa, aqui eu conversava muito com Deus. Eu pedia pra Deus me dar força pra conseguir passar por aquele momento, que tava muito difícil. Da minha anatomia ser muito pequena, eu senti um pouco mais os sintomas, né, dos últimos meses da gravidez. Por conta de que a minha barriga teve muita distensão, né, por conta de ser dois bebês. Eu tinha muita falta de ar, muita mesmo. Eu tinha dor na barriga, eu tinha dores em tudo. Eu achava até que eu era muito sensível. Mas eu conversava com outras mães, né, de gêmeos, e elas também me falavam que era assim, que era normal. Minha médica super me tranquilizava toda vez que eu ia na consulta. Ela falava, isso é normal, você está aguentando até bem demais. Internamente eu não tinha problema nenhum, graças a Deus. Não tive diabetes, não tive pressão alta, mas agora externamente eu tava muito mal. Se você tá gostando do que a gente tá compartilhando, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para outras mães e ajude outras mães, né, com esse conteúdo. Depois que iniciou a 30ª semana, que foi quando a minha médica me afastou, os sintomas, eles triplicaram. Eu comecei a ter muita dor, eu ia no hospital quase toda semana, porque eu tinha contração, né, que falava da contração de treinamento. Então, a partir de 30 semanas começou as contrações de treinamento. Porém, depois de algumas semanas, essas contrações começaram a ficar mais intensas. Então, eu tinha contração a cada 5 minutos, parecia contração de trabalho de parto. Como eu não sabia se era de trabalho de parto, eu tinha que ir no hospital pra ver, pra fazer o exame de toque, pra fazer toda aquela investigação
pra ver se não é trabalho de parto. Então vocês podem imaginar, né, o quão cansativo foi todos esses dias, porque eu vivia no hospital. Tive anemia, né, nessa última fase, então eu tive que tomar ferro. Então muitas coisas aconteceram, eu fiquei muito cansada. É o que falam, a gestação ela é muito dolorosa, né? E a mulher ela passa por muitas dificuldades, mas depois ela esquece tudo. E olha, isso é verdade. Faz 1 mês e pouco que eu tive as bebês e eu me esqueci de tudo que eu vivi nesse último trimestre de gestação. E foi muito difícil. Todo mundo sabe, todo mundo que vinha aqui me ver via a minha condição. A minha barriga tava muito grande, eu não tava aguentando mais, de verdade. E ficar aqui em casa pra mim foi mais difícil ainda. Eu sempre gostei muito de fazer muita coisa e aqui ficar dependendo de todo mundo, sabe? Não podendo fazer nada, pra mim foi aterrorizante. Mas graças a Deus passou, né? Foi só uma fase. Deus me sustentou em todo momento. As últimas semanas de gestação foi intensificando um pouco mais as minhas contrações e eu fui ficando mais cansada ainda. Eu acho que 1 semana antes de eu ter, né, de eu fazer a cesárea, eu fiquei internada durante 1 semana. Fui com contração pro hospital, né? As contrações estavam a cada 5 minutos e não parava de jeito nenhum. Eles deram Buscopan, deram Tramal na veia, deram um remédio para inibir contração e não parava. Então, lá no pronto-socorro, né, eles colocavam o cardiotopo. Ainda com as medicações, eu tava tendo contração. Aí a médica resolveu me internar pra avaliar, né, se realmente eu ia entrar em trabalho de parto ou não. Eu já tava cansada de ir no hospital, já tava cansada de escutar que era normal aquelas contrações, que era normal eu sentir dor, mas era uma dor agonizante. Eu falava pro médico, doutor, não pode ser normal isso. Fiquei internada durante 1 semana, né, por conta que minhas contrações não paravam. E aí eu tive que ficar lá. Nessa 1 semana que eu fiquei no hospital, muitas coisas aconteceram. A médica falou pra mim que ela tava numa condição muito difícil, porque ela não podia fazer a minha cesárea. Se acaso eu entrasse em trabalho de parto naquela semana, ela não podia fazer a minha cesárea no hospital. Ela ia ter que me transferir, porque não tinha vaga na UTI neonatal daquele hospital. Como é parto prematuro, mesmo que tenha a chance de o bebê não precisar de uma UTI, eles têm que garantir a vaga, né? Porque pode ser que precise. Foi muito difícil pra gente, porque nós estávamos lá no hospital numa condição de que sem ter uma solução. Se eu entrasse de trabalho de parto lá naquele momento, eu não ia ter que ir correndo para um outro hospital, uma outra cidade não tão perto, que era, se eu não me engano, Campinas ou São Paulo ou Jundiaí. Imagine você em trabalho de parto, gravidez gemelar, tem risco você se locomover para outra cidade. Então eu fiquei aterrorizada. Eu, não só eu, como o meu marido e até mesmo a minha médica. Por quê? Desde o início, eu combinei com a minha médica que eu queria que ela fizesse o meu parto. Então, já tava tudo certo com ela, eu já tava tudo alinhado com ela de que eu faria no hospital do meu convênio, porém, ela faria o meu parto. Se acaso eu tivesse que ser transferida, ela não poderia fazer o meu parto. Então, seria a médica do plantão, seria totalmente diferente do que eu havia planejado. E foi muito difícil isso. A semana lá no hospital em constante oração mesmo, pedindo para Deus para que ele desse uma provisão, né, para aquilo que estava acontecendo. E realmente ele deu, ele segurou, né? Ele não deixou que eu entrasse em trabalho de parto. Então, no 5º dia eu recebi alta, né, porque eu não entrei em trabalho de parto. Na verdade, eu recebi alta porque eu pedi, porque a médica chegou lá pra mim e falou: "Olha, Raíssa, você tem risco de a qualquer momento entrar em trabalho de parto. Então eu aconselharia você a ser transferida. Porque você ficar aqui nesse hospital que não tem vaga, não adianta, né? Então, se você for ficar mais aqui, eu vou ter que te transferir." Aí eu falei: "Ah, não, doutora, eu quero receber alta. Em casa eu fico, mesmo com dor, né? Eu tomo remédio e aí eu fico vindo aqui." E beleza, viemos pra casa com aquela incógnita de que não temos vaga na UTI neonatal do hospital que eu teria as minhas filhas. Então pensem, né, nos meus pensamentos, né, que dificuldade que foi pensar que, tipo, nossa, a qualquer momento eu posso precisar e não vai ter. Então o tempo todo eu tava pedindo pra Deus para que ele desse uma provisão, para que ele preparasse o momento certo e todas as coisas. Como todas as vezes, ele nunca nos deixou faltar nada. Ele passou conosco durante as provações, porque ele não nos tira das provações, ele nos deixa passar por elas, mas ele passa conosco. Então foi exatamente isso. Nós passamos dias assim agonizantes, mas ele estava conosco. Conversando com a minha médica, ela também desesperada porque ela não podia fazer nada vendo a minha condição. Ela falou: "Raíssa,
você já tá no momento de fazer a sua cesárea, mas eu não sei o que eu faço, porque eu não posso agendar, eu não posso fazer uma carta, eu não posso solicitar se não tiver essa vaga na UTI. Não posso. Não tem muito o que a gente fazer, vai aguentando aí. Se você tiver dor, se você tiver passando mal, você vai pro hospital. E aí a gente tem que decidir lá. E eu fazia assim, todo dia a gente ia pro hospital, tomava medicação. Tinha vez que passava as contrações, tinha vez que não passava. Eu cheguei no momento que eu ia embora com contração pra casa. Não adiantava as medicações. Então, num belo dia, quando eu completei 36 semanas, a minha médica foi um anjo, foi tudo que eu precisei, assim, Deus usou ela de verdade. Não quer? Quer colinha só. Colinha só. Temos participação especial aqui agora, a família reunida, porque não aguentou mamar, então eles vão participar com a gente. Quando eu completei 36 semanas, a minha médica falou, não, esse é o máximo que você tem que aguentar. Aí ela começou a ligar no hospital pra tentar agendar a cesárea de fato, pra acelerar eles, né, por conta da vaga na UTI. E aí ela começou a tentar esse contato. Porém, ela teve muita dificuldade em falar com eles e tudo mais. Depois de 2 dias ela tentando ligar, ela conseguiu conversar. No entanto, que eles passaram, né, até pro diretor do hospital pra falar com ela, pra entender a necessidade. E aí o grande milagre aconteceu. No dia 12 de dezembro, ela me ligou falando que ela tinha conseguido conversar com o diretor do hospital, explicar a situação pra ele, explicar que ela precisava fazer aquela cesárea, que a mãe já estava em sofrimento, que no caso foi eu, né? E ela precisava urgente fazer a cesárea, ela precisava daquelas vagas na UTI. O diretor falou pra ela, olha, eu não sei o que aconteceu, mas hoje livrou 3 vagas na UTI, neonatal. Então, é pra acontecer mesmo essa cesárea. Então pode marcar, vocês podem fazer porque tem vaga na UTI. E aí ela conseguiu marcar pro dia seguinte, pro dia 13. Então a minha cesárea foi agendada, assim, nessa loucura, né? Instabilidade, né? Do momento de não saber se tinha vaga. Foi muito difícil, mas eu aguentei firme, né? Que eu queria respeitar o horário e tudo mais da internação. Também não ia adiantar nada ir lá, né? Eu tava enjoada já de ir no pronto-socorro. E aí chegou o tão esperado dia. Tá, amor, segura ela um pouquinho que ela não tá querendo mais. Oi pessoal, eu sou a Clara, olha que linda que eu sou a Clarinha. E aí chegou o tão esperado dia, né, o dia da cesárea que estava marcado. A cesárea foi agendada para o dia 13 de dezembro de 2022, às 17 horas. O horário de internação estava marcado para as 2, né, tive que fazer um jejum de 8 horas, né, e aí eu iniciei o jejum, acho que 8 horas da manhã do dia 13, antes do jejum. Nós fomos tomar café da manhã numa padaria que a gente gosta. Foi bem gostoso, né? A gente tava animado para aquele dia. E eu tava super tranquila, assim, de falar se eu tava com medo, né? Se eu tava preocupada com a cirurgia. Não, eu tava super animada porque eu tava tendo muita dor, né? E tava muito agonizante aquela condição pra mim. Então eu queria que acontecesse logo, queria que resolvesse logo. O café a gente arrumou as coisas em casa, né? E aí a gente foi pro hospital 1h do dia 13. Chegamos lá, fizemos todo o processo de internação, né, as papeladas e tudo mais. Eles me encaminharam para um quarto, que é o quarto que eu ia ficar. Nesse quarto aconteceu a preparação, né, eles fizeram alguns exames, entre eles o cardiotoco. Inclusive, nesse dia, horas antes do parto, eu estava tendo contração. Até perguntei pra minha médica se tinha problema ter contração na cirurgia, né, algo assim. Ela disse que não. Mas eu estava com contração horas antes de ter o parto. A minha médica chegou, explicou como que seria todas as coisas e tudo mais. Quem tá dando risada, filho? Pra ver a mamãe? Gravando. Começou a se aproximar as horas, né, de ir pro centro cirúrgico. Eu super tranquila, dançando, festejando. Nem imaginava o que estava por vir. Porque a gente acha, né, que a gente chegou no limite de aguentar pressão, de aguentar problemas. E aí a gente só vai pra uma outra fase, mas com um nível um pouco maior ainda. Essa é a verdade. Eu fui levada pro centro cirúrgico, a anestesista conversou comigo. E a primeira pergunta que ela fez é como que a gente decidiu quem seria quem, né? Quem seria a Bela e quem seria a Clara. A princípio nós tínhamos pensado em olhar pra elas e ver, né, qual que tinha a cara de Bela e qual que tinha a cara de Clara. Mas aí ela falou pra gente que ia ficar muito corrido, que a gente não ia conseguir fazer isso durante a cirurgia. Que era melhor a gente já definir isso antes da cirurgia, né? Pra que ficasse mais fácil.
Então daí a gente decidiu, eu deixei com o papai essa, né? Até pedi pro anestesista ir conversar com ele lá fora. O que ele queria. Foi uma decisão profética essa daí, né? Porque a gente sabia que viria uma Bela e a gente achava que era um menino. Então a gente decidiu que quem saísse primeiro era a Bela. E quem saísse depois era a Clara. E aí foi decidido de que quem nascesse primeiro seria a Bela. E a segunda seria a Clara. Eu entrei no centro cirúrgico sozinha, né? Que anestesia, o pai entra só depois, né? Até o momento da anestesia eu tava bem. Aí eles fizeram anestesia em mim, todo aquele momento tenso, né? Todo mundo lá. Eu conhecia já as enfermeiras, porque de tanto que eu ia no pronto-socorro, as enfermeiras já conheciam a gente, então elas estavam comemorando junto com a gente que a gente tinha conseguido, que elas viram o nosso sofrimento, elas viram o quanto a gente tava, né, atrás disso e tudo mais. E uma coisa que eu vejo, né, que todas as grávidas se preocupam ou que ficam com medo é da anestesia hack, né? E eu também tava com esse medo, assim, da anestesia em si doer, né, na hora que ela aplicar doer. Mas não doeu absolutamente nada. A aplicação em si foi perfeita, não doeu, foi super tranquila. O que eu mais sofri foi depois da aplicação, que foi com a reação dela. Passei um pouco de mal, eu fiquei com ânsia, nossa, foi muito ruim, porque você fica deitada, né, numa maca reta e eu tava com falta de ar já, então eu fiquei passando um pouco mal, uns minutos, né, a anestesista falou que era normal, minha pressão subiu um pouco, mas ela falou que tava tudo dentro da normalidade das reações que a própria anestesia dá. Depois disso, né, as minhas pernas não senti mais. Esperaram alguns minutinhos, né, pra anestesia fazer efeito. E, nossa, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu achei que eu ia sentir alguma coisa, tava com esse medo, né. Mas aí, do nada, tipo, eles começaram, nem me avisaram, porque eu acho que pra não ficar tão nervoso, né, aí nem me avisaram. Daqui a pouco, quando eu vejo, a gente já começou, tá? Eu falei, ah, tá, eu tava esperando aqui. O parto em si foi muito tranquilo, né, amor? Aí aconteceu a cirurgia, né? A primeira que saiu foi a Bela, né? Foi 18h11 da tarde, ela nasceu. E 2 minutos depois foi a Clara. Então por isso que a gente pode falar pra elas que foi no mesmo momento, né, amor? Foi muito rápido. Nossa, muito rápido, muito rápido. E aí logo que elas nasceram, elas vieram pra mim. A emoção que é na hora, assim, é indescritível, não, é impossível eu falar pra vocês o que eu senti naquele momento. Mas foi uma sensação, assim, única e que eu nunca tinha sentido na minha vida. É um amor, assim, que nasce, que é difícil de explicar. E aí, vocês não sabem quem cortou o cordão delas. Papai. Eu pedi pra médica antes, né, se eu podia cortar o cordão, já tinha isso em mente, e se eu podia cortar o cordão das duas, isso tem um significado muito forte, né? E aí ela falou, ó, pai, se tiver tudo bem, tiver tudo no tempo, você corta. Ela falou, ó, pai, então eu vou te direcionar na hora de cortar, faz exatamente o que eu falar, segue os passos das enfermeiras, né? Bom, vamos ver se dá. Na hora eles foram me direcionando, colocaram uma roupa especial, tal, não encosta em nada. Eu vi que eles ficaram bem tensos na hora, falando, não encosta em nada. A tesoura deu uma enroscada. Mas deu tudo certo nos dois. Foi uma vitória pra todo mundo o nascimento delas, né, amor? Parecia que era Parecia um evento, né? Um evento lá dentro daquele centro cirúrgico, de verdade. Os médicos comemorando, né? A hora que elas nasceram, nossa, elas são muito saudáveis. Nossa, que linda! Eles fazem uma avaliação lá, né, na hora do nascimento. Eu não sei, eu esqueci o nome. As enfermeiras que acompanharam você todo esse tempo, tudo comemorando, né? Mas sei que a avaliação foi 9/10, então foi ótimo. Considerando não uma gestação gemelar, talvez precisasse, né, de UTI. Foi muito bom mesmo, né? Todos os médicos falaram lá dentro do centro cirúrgico. Elas são muito saudáveis, pais, comemorem, porque não vai precisar de UTI, né? E em todo momento antes delas nascerem, eu pedindo pra Deus, que elas não precisem de UTI. Colocaram a gente nessa salinha e meio que a gente ficou sozinho lá um tempo, né? Elas tentando mamar, mas eu não tinha leite. A enfermeira falava que eu tinha, mas eu acho que eu não tinha. Elas só choravam, não tinha leite nenhum. Meu peito seco, não tinha. Eu acho que não tinha. Passou alguns minutos, aí elas começaram a gemer muito. E aí uma pediatra passou, e aí ouviu elas gemendo. E aí veio conversar com a gente, falou, pai, elas estão gemendo muito. Eu tô achando que elas estão com frio. Vamos colocá-las na incubadora? Porque se acaso elas não melhorarem, vai ter que levar elas pra UTI, pelo menos pra ficar na incubadora, né? Pra ficar ali naquela temperatura que elas precisavam. De novo,
aquele medo de necessidade de ir pra UTI. E ela arrumou uma incubadorinha pra deixar lá na sala de recuperação com a gente, né, e colocou as duas dentro. E aí depois de uns minutinhos elas melhoraram, assim, elas pararam de gemer, a respiração ficou melhor, né. E aí a médica falou, ai não, elas estão ótimas, era só a temperatura mesmo, elas podem ir pro quarto com vocês. Aí beleza, eles deram alta pra gente da sala de recuperação e liberaram pro quarto. Aí eu achei um pouco de constrangimento o que eles fizeram, mas, né, é procedimento do hospital. Eles colocaram eu numa maca, eu tava toda sangrando, né, amor? Não é que não tava aparecendo, mas nós passamos no meio do hospital. No meio do hospital, eu lá na maca, as duas no meu peito, na verdade, meus peitos pra fora, né, porque elas não pegavam peito de jeito nenhum. E aí eu achei um pouco difícil essa parte, porque eu passei no meio do pronto-socorro da maternidade com elas no peito, tentando mamar, mas mais os peitos pra fora do que elas mamando. Eu achei um pouco de constrangimento, mas enfim, passou, né? Naquela hora lá a gente não tá nem ligando pra nada. E aí fomos pro quarto, né? Tem um paninho aí, amor? Ela vai gorfar. E ali começou a batalha final, a mais difícil de todas pra mim, pelo menos. Eu achei que eu já tava no meu limite, que tudo que podia acontecer comigo já tinha acontecido, mas não tinha acontecido nem um terço ainda do que era pra acontecer e do que era pra eu passar. Nós ficamos 4 dias ali na maternidade e foram os dias mais difíceis pra mim, porque no pós-parto eu fiquei muito mal mesmo. Assim, eu falo que eu não estava nesse mundo, eu estava em Nárnia. Porque eu não me reconhecia, eu não conseguia reagir, eu não sei, eu fiquei assim, numa condição, ai, sei lá, nem sei explicar. Desumana, eu tinha muita dor, nada passava. Tinha dor na barriga da cesárea, no corte, mas eu tinha dor na barriga em si também, por conta da distensão abdominal que eu tive, que foi muito grande. Aí os órgãos demoraram muito a voltar, entendeu? Aí tive excesso de gases, aí eu não conseguia, andar, eu não conseguia ir no banheiro. Primeira vez que eu fui no banheiro foi terrível, foi com uma enfermeira. Mas não se prendam a isso, porque cada um tem a sua experiência. Essa foi a minha experiência, mas também eu posso falar que foram dias difíceis, mas passou, né? Deus estava comigo o tempo todo, me sustentando, me ajudando, me dando forças, né? Eu provei da força de Deus, porque eu estava sem força nenhuma ali naquele momento. Mas Ele me ajudou e eu tô aqui, ó, com as duas, cuidando delas, tá tudo bem, graças a Deus. Mas foram dias bem difíceis. A parte mais difícil pra mim foi nos cuidados com elas, porque eu tava muito mal, eu não conseguia nem cuidar de mim, de verdade. Eu tava largada, assim, ó, eu não queria nem vestir roupa. A gente fala, né, ai, vamos fazer a mala na maternidade, comprar pijama bonito. Quem disse que eu usei um pijama na maternidade? Nem você, nem elas. Nem elas. Nada do que a gente planejou aconteceu, então é assim mesmo que acontece, porque às vezes, né, igual eu tava tão tranquila pra fazer a cesárea, que eu achava que era algo tão simples e que não ia ter dor, né, que eu tava com medo da dor do parto normal. No entanto, que agora, se Deus quiser, né, nos próximos filhos, eu vou tentar normal, porque a dor que eu tive e, assim, em ter essa dor, tendo que cuidar delas, pra mim foi muito difícil. Porque eu não conseguia cuidar delas. Eu cuidava, né? Eu dava o meu esforço ali, eu dava o que eu tinha, mas era muito difícil levantar da cama, era muito difícil andar, era muito difícil ficar reta, eu ficava arcada assim, ó, com a cabeça pra baixo, né, amor? Só de fralda no quarto. Viu? A minha vergonha ali já tinha acabado, né? Na verdade, eu nem tava ali, sei lá o que aconteceu comigo. Mas, tipo, a outra pessoa que tava do meu lado tava vendo eu, né, amor, pelada, só de fralda, com os peitos de fora, porque eu tinha que tentar amamentar toda hora. Foi doideira. Assim, conforme for passando os dias, eu falei, ai meu Deus, tem que passar, né? E aí ia passando e não melhorava. As enfermeiras falavam, viu, você tem que andar, porque você tá com gases e você tem que andar pra melhorar. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou andar? Eu não aguento de dor. E tomando Tramal de 6 em 6 horas, então acho que eu tava meio dopada também por causa do Tramal. E não conseguia andar, assim, eu fui conseguir andar acho que no penúltimo dia que eu fiquei no hospital. Que aí minha irmã foi lá e me ajudou e aí eu consegui andar. Mas, nossa, foi dias difíceis. A amamentação pra mim foi muito difícil porque como eu tava muito mal, eu não conseguia direito amamentar.
Então, eu não tinha muito leite, a fono foi me ensinar, né? Só que eu passei por alguns constrangimentos lá também, né, amor? Durante a amamentação. A fono apareceu com uma galera de 5 aprendizes para ensinar como que faz, para ensinar uma mãe a amamentar. E você não conseguia nem falar, E né? eu não conseguia nem falar, sentada na maca de fralda, com os peitos de fora. E aí ela falava, vai, você tem que... Nossa, foi tenso. Você tem que dar de mamar. E lá, as 6 pessoas olhando pra minha cara. Ai, pra mim isso foi o fim, gente. Foi o dia mais difícil pra mim. Aí eu só sabia chorar. Nossa, foi difícil. Um dia, pra vocês terem noção o quão mal eu tava, o pediatra do hospital, coordenador de todos os pediatras, chorou comigo. Olha, eu nunca vou esquecer daquele homem. Porque ele teve compaixão com a minha dor. E isso é muito importante, né? Você se doer pelo próximo. Eu achei muito lindo isso. Ele viu a minha condição, ele falou, mãe, você precisa reagir. Vontade até de chorar. Preocupada com as minhas filhas, eu só perguntava delas, porque eu não tava cuidando direito delas. Então eu ficava preocupada, porque elas tão pequenininha, a Bela com 1,9 kg, sabe, precisando de mim, precisando do meu mamazinho. Eu tava muito mal, e eu perguntava pra ele, como que elas estão, né? Elas estão muito mal, eu achava que elas estavam mal. E aí ele falava, mãe, elas estão ótimas, elas nasceram muito bem, elas estão saudáveis. Você que não está bem, você que precisa melhorar, você precisa reagir. Elas fizeram o método canguru no quarto. Então a gente teve que ficar pele a pele com elas, né? O tempo todo. Como são duas, por exemplo, quando é uma só, reveza, né? Tipo, fica com a mãe um pouquinho e depois fica com o pai. Então elas ficaram 24 horas com a gente no peito, dia e noite. Chegou um momento que a gente não aguentava mais, né, amor? Nem eu e nem ele. Eu tava naquela condição, né? Ele, coitado. Eu com uma, você com outra, eu na poltrona lá. Nossa, terrível. Horrível do hospital. Daí chegou uma hora que nós não maca. tava aguentando mais. Aí ele foi e falou pra enfermeira. Falou, A enfermeira conseguiu, ela achou que não tinha, mas conseguiu de algum lugar 2 incubadoras e levaram as 2 incubadoras pro quarto. Aí a gente conseguiu colocar elas lá. Aí a gente revezava. A hora a gente ficava com elas no pele a pele e a hora eu ficava com elas na incubadora, né, na temperatura ideal. Aí foi se passando os dias, né, com 3 dias eu tava ainda com muita dor, tava muito mal. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou pra casa desse jeito? A gente achou que ia ser pior ir pra casa, né? Como que eu vou cuidar dessas crianças desse jeito? Eu não queria ir pra casa. Eu falava... Eu não vou pra casa de A jeito nenhum, enfermeira assim. falava, eu não vou pra casa, eu não consigo cuidar dessas crianças, como que eu vou cuidar? Elas são muito pequenas, eu tô mal desse jeito, eu não consigo cuidar nem de mim. Daí ela falava, não, você vai melhorar, calma. E a minha mãe falava, não, é melhor você ir pra casa, filha, vai pra casa que você vai ver que você vai melhorar. Ai, meu Deus, aquela indecisão, né? Daí, acho que no 4º dia, né, amor? O médico passou e deu alta pra elas. E recebemos altas, né, numa sexta-feira e viemos pra casa. Eu com dor, né, do mesmo jeito. Mas tava bem melhor do que os primeiros dias, né, amor? Uhum. Aí foi um perrenguinho pra vir, porque eu fiquei preocupada, né, de deixar elas no bebê conforto atrás. Então foi meio difícil, porque elas eram muito pequenininhas, gente, muito pequenininhas. Dava muito dó de deixar no bebê conforto. Mas enfim, conseguimos, chegamos em casa, minha sogra tava aqui, minha mãe também, pra nos ajudar. Graças a Deus, a nossa rede de apoio é muito forte, né? Nesses primeiros dias elas ficaram aqui, nos ajudaram com todas as coisas de casa. Nos cuidados das meninas, só nós nos dedicamos, né? No primeiro momento a gente preferiu, né, tomar essa decisão, né, amor? No outro dia eu já recebi em casa a consultora de amamentação, porque eu tava muito frustrada com tudo que tinha acontecido no hospital quanto à amamentação. Eu achava que eu não ia conseguir amamentar minhas filhas, eu achava que eu ia ter que ficar só na fórmula, e eu queria muito amamentar. Então foi assim um milagre também chamar essa consultora, foi muito bom tudo que ela fez aqui, tudo que ela ensinou. Melhor ela investimento, clareou a minha mente quanto à amamentação. Sim, foi o melhor investimento. Se você quer saber mais sobre a minha amamentação, sobre a consultoria e tudo mais, deixa nos comentários, que aí eu vou fazer um vídeo só específico quanto a isso. Então foi muito bom, né? Ela veio, me ensinou. A princípio, nós estávamos, né, complementando com a fórmula, tentando o peito, mas complementando com a fórmula. No hospital elas estavam recebendo a fórmula com um copinho, só que nós não gostamos dessa forma. Eu vou falar especificadamente mais no outro vídeo de amamentação, A né? consultora apresentou uma forma. Só no vídeo de amamentação que a gente vai dar detalhes. Agora quem tá aqui é a Belinha. Fala oi pro pessoal, meu amor. Oi, pessoal. Eu tô com vontade de mamar um pouquinho. Então minha mamãe pegou eu, tá bom?
vou participar do vídeo com vocês. Depois que eu vim pra casa, realmente o que a minha mãe falava aconteceu. Foi um divisor de águas, assim, né, amor? Nossa, foi muito melhor. Foi muito melhor fazer as coisas do jeito que a gente queria. Apesar Cuidar do perrengue que a gente mostrou no vídeo passado, em casa é muito melhor mesmo. Em casa é muito melhor, sabe? Muito melhor, porque você faz sua rotina, você cuida das suas filhas do jeito que você quiser. Lá no hospital eles querem, cada um dá um palpite, cada um fala de um jeito, você fica perdida. Eu fiquei perdida, eu já tava perdida em Nárnia, né? E em casa foi tudo melhorando, né? Mas, como nem tudo são flores, fui pra um nível um pouco mais acima também, que é o tal chamado de puerpério. Eu ouvia falar muito desse puerpério, mas assim, eu achava que eu não ia muito ter isso. Mas eu tive. Nos primeiros 15 dias que eu fiquei em casa foi muito difícil, eu fiquei muito... Assim, eu fiquei numa condição de que eu chorava pra tudo, eu achava que eu não era capaz, eu achava que as minhas filhas não iam ser bem cuidadas por mim, eu achava que eu não seria uma boa mãe. Então eu ficava, nossa, qualquer coisinha eu chorava. E era bem na época de Natal, né, amor? Ainda. As pessoas vinham aqui em casa, minha família, né, ficar com a gente. Quando elas iam embora, eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir cuidar dessas crianças. Eu me frustrei muito com a amamentação. Depois eu vou fazer o relato só da amamentação pra vocês. Mas foi tudo muito difícil pra mim. Mas olha, as pessoas me falavam, olha, Raia, os primeiros 15 dias, meus amigos falavam, né? E eu falava, nossa, mas será? E eu ficava contando os dias, né, pra acabar, assim, pra chegar logo, os 15 dias. E realmente, é automático. Depois de 15 dias eu melhorei. Eu comecei a achar que eu tava dando conta, comecei a achar que eu ia dar conta. Então, todo aquele sentimento mal, sabe? Aquela tristeza, uma tristeza que não sei de onde que vem. Que é comum acontecer nesse momento, né? Passou depois de 15 dias, graças a Deus. E eu posso falar pra vocês, Deus, ele se fez presente em tanto antes, né? Parto, quanto durante o parto, quanto depois, né, amor? No nosso dia a dia, ele tá presente nas nossas vidas todo tempo. Então, ele nos sustenta, né? Ele nos dá força quando a gente não tem. E é isso aí. Eu acho que eu falei tudo. Conta que elas ficaram 10 dias sem pediatra. O hospital marcou um retorno com o pediatra 15 dias depois da gente sair do hospital. Eu achei um absurdo isso. E elas não estavam fazendo cocô. Não sei como, porque tava com baixa ingesta, né? Mas elas ganharam peso. Então, glória a Deus por isso, né? Que Deus nos ajudou mais uma vez. Agora elas estão fazendo acompanhamento com esse mesmo pediatra. Graças a Deus, ele é muito Gabriel bom. É um absurdo. Dr. Gabriel, da Clínica Profemina. Não tenho o que falar dele. O cara é um monstro. Meu, ele é demais. Deus faz as coisas certas, porque se eu tivesse levado no outro pediatra, eu não tinha encontrado com ele. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso relato. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários as dúvidas que a gente responde. A gente tem muito mais a compartilhar com vocês, né? Sobre a amamentação também eu quero fazer o relato, contar pra vocês um pouco mais sobre a minha experiência com a consultoria, que foi muito boa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as suas notificações para que você possa acompanhar esses outros vídeos que a gente tem para mostrar para vocês. Porque quando eu tava passando por toda essa fase, né, do pré, que é por contrações, de falar que é normal, eu não achava na internet nenhum vídeo de uma pessoa que tinha passado por isso. Então isso me estimulou a fazer esse vídeo também. Um beijo dessa família. Opa. E até o próximo vídeo. Tchau!